Nessa nova série de vídeos, eu farei sempre um vídeo de apresentação teórica e um vídeo de prática. Esse novo modelo de vídeo vai auxiliar você a entender melhor o funcionamento não só nas configurações, mas também o funcionamento teórico, incentivando você a ler relatórios, ler as RFCs e entender melhor como funciona cada configuração e cada protocolo no MikroTik. Dando início a esse primeiro vídeo, entenderemos um pouco sobre PPPoE e depois faremos a aplicação no segundo vídeo de configurações no MikroTik. Então vamos começar. Para quem já me conhece, pode pular essa parte, mas um breve resumo sobre mim. Eu sou o Edson Regis, sou diretor da Accesscom Comunicação e Assessoria, sou formado em Telecomunicações na Maurício de Nassau, estou fazendo atualmente uma graduação de Sistema da Informação, sou certificado em MikroTik, também desenvolvo hardwares e sistemas autônomos, um deles é o NetGuard, depois eu vou estar fazendo um vídeo específico só sobre o NetGuard. Sou consultor de redes desde 2005. Bom, os tópicos abordados serão: o que é PPoE? Quais são os recursos do PPoE? As especificações do PPoE. Essas especificações ela está voltada na utilização no equipamento MikroTik. O que é que precisamos ter? Quais são as dependências importantes para trabalhar com o MikroTik? Operações do PPoE, que envolve a descoberta, a acessão. Por fim, veremos a configuração ideal no MTU. E como foi dito logo no início, a configuração ficará por parte do segundo vídeo. O protocolo PPPoE é um protocolo ponto a ponto sobre a Ethernet. Fornece gerenciamento extensivo de usuários, gerenciamento de redes para ISP e administradores de rede. Atualmente, o PPPoE é usado principalmente por ISP para controlar conexões de cliente para XDSL, modems a cabo e roteadores, bem como redes Ethernet simples. O PPPoE é uma extensão do protocolo ponto a ponto padrão. A diferença entre eles é expressa no método de transporte. O PPPoE emprega Ethernet em vez de conexão de modem serial. Quais são os principais recursos do PPPoE? Servidor PPPoE e suporte a cliente, PPP Multilink, MLPPP sobre o link único, suporte BCP, Print Control Protocol, criptografia RSA MPPE de 128 bits, autenticação PEP-SHAP, MS-SHAP versão 1 e versão 2, e suporte a redes para a autenticação dos clientes. Desses recursos, você já deve estar habituado a trabalhar com a criptografia, as autenticações e o Radius, que é justamente o que iremos usar nas configurações no MikroTik. As especificações para se trabalhar com PPPoE no MikroTik se faz necessário o pacote PPP, licença necessária para se trabalhar com MikroTik. A Level 1 limita em uma interface, a Level 13 limitando a 200 interfaces, a Level 4 também limitando a 200 interfaces PPPoE, a Level 5 limitando a 500 interfaces e a Level 6 sem qualquer limite de interface. No MikroTik, para se trabalhar com PPPoE, o nível do submenu é /interface PPPoE Server ou /interface PPPoE Client. Os padrões de tecnologias do PPPoE podem ser consultados na RFC 2516. É só clicar no link que eu vou deixar na descrição aí, você pode consultar a RFC 2516. O uso do hardware, essa é uma parte bastante importante do MikroTik. O servidor PPPoE pode exigir RAM adicional. Usa aproximadamente 9 KB, mais 10 KB extra para fila de pacote. Mesmo a licença do Level 6 sendo ilimitada, o máximo de conexões que podemos utilizar no MikroTik seria de 65.535 conexões.
Operação do PPoE. O PPoE tem basicamente duas etapas, a etapa da descoberta e a etapa da sessão. Na etapa da descoberta, o cliente descobre todos os concentradores de acesso disponível e seleciona um deles para estabelecer a sessão. Na etapa da sessão, esse estágio tem 4 etapas: a inicialização, a oferta, solicitação e a confirmação da sessão. Vale ressaltar que o PPoE Discover usa frames Ethernet especiais com seu próprio tipo de quadro Ethernet. Isso também pode ser consultado na RFC. O cliente envia um pacote PADI para o endereço de transmissão. Este pacote também pode ser preenchido com o campo Service Name. Em seguida, o servidor PPoE deverá responder ao PADI com um pacote PADU. Se nenhum campo de serviço tiver sido listado, o concentrador de acesso responderá com um pacote PADU que possui o campo do nome de serviço preenchido com o nome de serviço que o concentrador de acesso pôde entender. O pacote PADU é enviado para o endereço unicast do cliente PPoE. Quando um pacote PADU é recebido, o cliente PPoE responde com um pacote PADR. Esse pacote é enviado para o endereço unicast do concentrador de acesso. O cliente pode receber vários pacotes PADU, mas o responde ao primeiro PADU válido que o cliente recebeu. Quando o PADR é recebido, o concentrador de acesso gera uma identificação de sessão única para a sessão PPoE e retorna essa ID para o cliente no pacote PADS. Esse pacote é enviado para os endereços unicast do cliente. O PPoE Active Discover Termination pode ser enviado a qualquer momento após a conclusão de uma sessão, para indicar que uma sessão PPoE foi encerrada. Esse pacote pode ser enviado tanto pelo servidor quanto por um cliente. Para iniciar a descoberta, o cliente PPoE envia um quadro PADI ao endereço Ethernet de transmissão FFF e opcionalmente pode especificar um nome de serviço. Quando o servidor recebe o quadro PADI, ele responde com um quadro PADU ao endereço Ethernet unicast do cliente. Pode haver mais de um servidor na faixa de transmissão do cliente. Se o servidor concordar em configurar uma sessão com esse cliente específico, ele aloca o recurso para configurar a sessão PPoE e atribuir um número de ID da sessão. Esse número é enviado de volta ao cliente no quadro PADS. Quando o cliente recebe o quadro PADS, ele conhece o endereço MAC do servidor e o ID da sessão. Ele aloca o recurso e a sessão pode começar. Quando o estágio de descoberta é concluído, ambos os pares conhecem o ID da sessão PPoE e o endereço Ethernet de outros pares que juntos definem a sessão PPoE. Os quadros PPP são encapsulados em quadros de sessão PPoE, que possui o tipo de quadro Ethernet 0x 8864. Isso você pode consultar na RFC também. Quando o servidor envia a confirmação e o cliente recebe, o estágio da sessão PPP é iniciado, que consiste nas seguintes etapas: a negociação LCP, a autenticação e a negociação IPCP, onde o cliente recebe o endereço do IP. O servidor PPoE envia pacotes echo request para o cliente para determinar o estado da sessão. Caso contrário, o servidor não poderá determinar se a sessão foi encerrada, nos casos em que o cliente encerra a sessão sem enviar os pacotes de solicitação de término. Ao lado, podemos verificar uma tela do MikroTik que contém o ID da sessão e o MAC do cliente que está autenticando essa sessão. Normalmente, o maior quadro Ethernet que pode ser transmitido sem fragmentação é de 1500 bytes. O PPoE adiciona mais 6 bytes de sobrecarga e o campo PPP acrescenta mais 2 bytes, deixando apenas 1492 bytes para o datagrama. Portanto, os valores máximos de PPoE, MRU e MTU não devem ser maior do que 1492. As pilhas do TCP tentam evitar a fragmentação, então eles usam o MSS, tamanho máximo do segmento. Por padrão,
O MSS é escolhido como MTU de interface de saída menos o tamanho usual dos cabeçalhos TCP/IP, que são de 40 bytes, o que resulta em 1460 bytes para usar em interface Ethernet. Infelizmente, pode haver links intermediários com menor MTU, que causa fragmentação. Nesse caso, a pilha TCP executa a descoberta MTU do caminho. Os pacotes que não podem encaminhar o datagrama sem fragmentação devem soltar o pacote e enviar um SMP Fragmentation Request para o host de origem. Quando o host recebe esse pacote SMP, ele tenta diminuir o MTU. Isso deve funcionar no mundo ideal. No entanto, no mundo real, muitos roteadores não geram datagramas necessários para a fragmentação, e muitos firewalls soltam todos os datagramas SMP. A solução para esse problema é ajustar o MSS se for muito grande. Por padrão, o RouterOS adiciona as regras no Mangle para interceptar os pacotes TCP/SYN e ajusta silenciosamente qualquer opção MSS anunciada para que eles sejam apropriados para o link PPPoE. Para maiores informações sobre MTU na Routerboard, vou deixar o link também na descrição. Nesse exemplo do PPPoE Profile, temos a manipulação do MSS, que por padrão está em default. Em PPPoE Service temos o máximo MTU. E no FireMangle temos as configurações de MSS dinâmicas que foram geradas pelo MikroTik. Se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo por e-mail ou utilizar o canal aqui do YouTube mesmo. Caso queira falar comigo diretamente pelo WhatsApp, esse é meu número de contato. E no próximo vídeo abordaremos as configurações práticas no PPPoE e tudo que foi visto aqui nessa aula teórica. Então até lá!